Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na série Conhecer Jesus é Tudo. Quem está nos acompanhando, estamos lendo juntos o livro Desejar Todas as Nações. E hoje nós vamos falar do capítulo 39, que tem como tema Dai-lhes-vos de comer. E conosco está o irmão Vangivaldo Freitas, aqui da Aspar. Obrigada, irmão Vangivaldo, e seja bem-vindo. Obrigado, irmã Alexandra, pela oportunidade. Quero saudar todos os queridos irmãos que estão nessa sala de reunião, nesta igreja online, nesta manhã. Dizer que estou imensamente grato pela oportunidade concedida a mim, poder participar desta série maravilhosa. Tenho acompanhado alguns estudos, não todos, mas às vezes a circunstância não nos permite. Mas aqui nós estamos para discorrer de um assunto maravilhoso. Conto com a participação dos irmãos, abrirem as suas Bíblias, para que junto nós possamos estar estudando alguns pontos, destacando desse estudo, que vai nos trazer muitas lições. Fazendo comparações entre os evangelhos, eu escolhi para que a gente pudesse, então, estar analisando os pontos pelos quais nós vamos tirar algumas lições nesta manhã. E eu queria pedir a algum dos irmãos que tem uma Bíblia em mãos para nos auxiliar nesta leitura. O Evangelho de João, no capítulo 6, o verso de 1 ao verso 16. Nós vamos fazer uma leitura contínua, para que depois a gente possa estar, então, tirando algumas lições desse assunto, desse estudo que nós iremos fazer agora. Se houver alguém com uma Bíblia na mão, possa, então, estar iniciando esta leitura. João 6, de 1 em diante, irmão? Isso, do verso 1 ao verso 16. Os irmãos têm a Bíblia... Fiquem atentos, quando eu terminar do primeiro versículo, vocês continuam. Qual livro mesmo? João capítulo 6. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Então seguiu Jesus no monte e assentou-se ali com os seus... Irmã Detinha, desliga o seu microfone, por favor. E a festa do judeu estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: aonde compramos pães para que comamos? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: o irmão ou a irmã que terminar de ler, desliga o microfone para que não haja interferência, né? Quando o outro for ler. O versículo 8. Discípulos, chamando André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: E está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: vai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes quantos eles queriam.
E quando já estavam firmes, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevada, que sobejavam aos que haviam comido. E vendo, pois, Vendo depois aqueles homens o milagre de Jesus tinha feito, e diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Bem, eu acho que até aí, né, irmão? Até aí dá para a gente já tirar uma lição até o versículo 15. Obrigado aos irmãos que participaram, que auxiliaram. Eu pedi aos irmãos para que a gente pudesse, para que os irmãos pudessem participar, para que a gente pudesse ter mais ou menos uma noção do assunto que nós vamos discorrer a partir deste momento. O versículo 1 nos diz o seguinte: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, e também chamada a Tiberíades. Depois disso, o quê? Os irmãos notem que o verso está dizendo: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Então, depois disto, o quê? Naquela ocasião, estava acontecendo algo que deixou todos tristes. Depois da morte de João Batista. João Batista tinha morrido, o rei tinha mandado degolar João Batista naqueles dias. Então, estavam todos tristes, e também por causa ali dos trabalhos fatigantes, né, que eles passavam, as multidões que cercavam, sempre estavam cercados pelas multidões, então resolveram descansar. Ontem nós vimos o irmão Cassiano estudando esse assunto, que foi maravilhoso. Eu achei importante que ele disse que a leitura de ontem, o estudo de ontem, realmente, vamos dizer assim, deu certo com a necessidade dele. Entendi que ele está entendendo que precisa de um descanso, né? Então, Jesus aqui convidou os discípulos para se retirarem para algum lugar onde eles pudessem descansar um pouco. Então, se dirigiram aqui para o outro lado do mar da Galileia, e ali, talvez para ter um pouco de repouso. Só que, diz no versículo 2, que seguiu uma grande multidão, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Queridos irmãos, à medida que nós vamos estudando aqui, nós vamos analisando os pontos. Jesus saiu para descansar um pouco, mas diz aqui que uma grande multidão o seguiu, mesmo talvez sem saber para onde eles iam, porque saíram de barcos. Então, em outro evangelho aqui, diz que eles seguiram-o a pé. Então, talvez imaginaram, eles devem ir para tal lugar. Então, eles se adiantaram e partiram a pé. Era uma grande multidão, conforme nós estamos vendo aqui. O versículo 3 diz o seguinte: subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Eu estava lendo o Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus ali viu como se fosse ondas de cabeças. Então, dá para se notar a quantidade de pessoas que ali estavam. E aqui o versículo 2 diz que eles tinham um objetivo. Por que eles estavam ali? Porque eles viam os milagres, viam as curas que Jesus operava. E eu creio que muitos também para ouvir
a mensagem que Jesus pregava. Porque naqueles dias, amados irmãos, o Espírito de Profecia, em outras palavras, diz que o que os fariseus, os judeus pregavam, era uma mensagem como se fosse aprendida por um papagaio. Aquilo que o papagaio aprende, ele repete sempre. E era mais ou menos isso que os rabinos daquela época pregavam. Então, era uma mensagem que já estava, vamos dizer assim, muito antiga e estavam bem enfastiados daquelas mensagens. E Jesus trazia uma mensagem nova, trazia mensagem de esperança. Diz que Jesus pregava como quem tinha autoridade. E as pessoas, então, queriam ouvir as palavras de Jesus. E aqui dá para entender o porquê Jesus, então, conseguiu ver, porque ele estava em cima do monte. Eu escolhi esta parte, amados irmãos, aqui do Evangelho de João, porque eu entendi que é uma mensagem, é uma leitura mais completa. Dá para nós entender a mensagem de Mateus, no capítulo 14, ali é mais resumida, mas aqui ela é mais abrangente. Então, dá para a gente entender melhor, ponto a ponto da lição que nós vamos tirar deste assunto nesta manhã. Creio eu que todas as mensagens que nós temos aprendido, temos estudado aí, temos ouvido durante esses dias, durante essa série, são muito importantes, que se colocada em prática na nossa vida, será o suficiente para que, pelo menos estas pessoas que têm ouvido esta mensagem, saia daqui com, podemos dizer, com uma bagagem bem grande, para que possa se colocar em prática na sua vida, realmente terá uma transformação de vida, terá uma bênção, terá uma, vamos dizer, uma paz, uma tranquilidade consigo e com Deus. Então, queridos irmãos, aqui diz que subiu, pois, Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. O versículo 4 diz assim: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, isso explica por que uma grande multidão. Diz que vinha gente de todas as partes do mundo daquela época, vinha judeus para essa festa. E, claro, com certeza, a notícia de que Jesus, ou um profeta, conforme nós notamos aqui no resumo desta lição, eles acreditavam que um profeta ali estava fazendo curas e milagres. Então, por esse motivo, as pessoas vinham para ver Jesus. O versículo 5 diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Queridos, diz que Jesus tinha já estado com eles ali durante aquele dia, tinha ensinado, apesar de ter saído para descansar, para se retirar, como se fosse ali uma espécie de retiro, mas quando Jesus viu a grande multidão, diz que teve misericórdia deles. A pena inspirada diz, porque eles eram como ovelha que não tem pastor, ovelhas desgarradas. Então Jesus, tendo misericórdia, desceu e foi ter com eles. E ali Jesus os ensinava, Jesus curava os enfermos, conforme nós podemos ler no Desejar Todas as Nações, nesse capítulo. Jesus curava os enfermos e os ensinava. E durante todo o dia, ali esteve com eles. E diz que ao cair da tarde, já todos cansados, não tendo comido nada durante o dia, não somente a multidão, mas também Jesus e os discípulos. Então, alguns dos discípulos, nós podemos ler isso em outro evangelho, por isso é importante a gente fazer a comparação
de evangelho para evangelho, né? De escrito para escrito, e a gente então consegue entender mais ou menos. Então diz que alguns dos discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, já é muito tarde, e aqui não tem nada para dar a esta multidão para que eles possam comer. Então despede-os para que eles possam ir às aldeias vizinhas e comprar alimentos. Então, aqui no versículo 5, Jesus disse: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com eles, disse: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus disse isto a Felipe. Podemos ver isso aqui no versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Então Jesus fez esta pergunta a Felipe, não porque Jesus não sabia, mas para o experimentar, para testar a fé de Felipe, para saber o que realmente estava no seu coração. Então, diz aqui que Jesus fez a pergunta porque sabia realmente o que estava para acontecer logo depois. Queridos irmãos, aqui nós podemos ter uma lição. Na maioria das vezes, eu sei que a minha igreja não é diferente das demais igrejas, pessoas que aqui estão presentes, com certeza líderes de igrejas, talvez líderes de departamentos, né, com certeza, e têm enfrentado muitas dificuldades. Às vezes chega a ocasião em que a gente pensa: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Tem visto isso até mesmo nas assembleias, né, em festa das igrejas, falta recursos, às vezes o alimento não é suficiente para sustentar ou para alimentar as pessoas que ali estão, e isso acaba causando algum transtorno, as pessoas começam a murmurar, a reclamar da situação. Isso tem acontecido várias vezes. Me lembro de uma vez, numa assembleia, me parece que em 2016, se eu não me engano, 2015 para 2016, aonde numa das refeições ali, faltou alimento para as últimas pessoas. E isso causou um grande problema, tanto nas pessoas que estão servindo alimento, quanto nas pessoas que estão para ser alimentadas. Não deixa de causar alguma murmuração. Então, isso sempre acontece. Sem contar, queridos irmãos, nas igrejas, nós, por exemplo, estamos iniciando uma construção que não é pequena. Refeitório, cozinha, apartamento, dois quartos para receber os nossos irmãos, banheiros, despensa, e é uma construção que, ao todo, ela mede 140 metros quadrados, não é pequena. E é uma igrejinha muito pequena que, às vezes, a gente olha assim e diz: aonde vamos tirar recursos para essa tão grande construção? Mas sabemos que Deus é o dono de todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O maior dom, podemos dizer, o maior capital que a igreja de Deus tem, não é dinheiro, queridos irmãos. Que deve ter, não é recursos financeiros, porque a igreja de Deus aqui nesta terra, na verdade, precisa de meios, precisa de recursos, mas o maior capital que a igreja precisa ter chama-se fé. Se tivermos fé o suficiente, saiba que não existe barreira. Todas as barreiras serão quebradas, serão rompidas. Então, é pela fé que nós alcançamos a vitória nos nossos planejamentos.
Se olharmos para trás, e de onde saiu a Igreja da Reforma, e onde chegou esta igreja hoje, e a gente tem a certeza de que não foi com dinheiro, não tem ninguém rico. É pela fé que nós alcançamos e aqui chegamos, é pela fé. Bem, é uma das lições que nós precisamos tirar aqui. Jesus testou realmente a fé de Felipe, que hoje somos os Felipes, né? De hoje somos os Felipes, e a nossa fé está sendo testada dia após dia, e a gente às vezes olha, mas o que vamos fazer? Então o versículo 7 diz a resposta de Felipe aqui. Respondeu-lhe Felipe, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Eu fiz uma análise aqui que Felipe era um bom matemático, era um bom contabilista. E automaticamente, diz o Desejado das Nações, que ele olhou para aquele oceano de cabeças e disse, mas como vamos dar comida para esse tanto de gente? De onde iremos tirar alimento? Porque nós colocamos o eu, e sempre o eu é um problema. Esquecemos do poder de Jesus. Nós vimos ali os discípulos, e esse milagre, irmãos, era o 4º milagre que eles estavam presenciando. Ou seja, ainda não tinha acontecido, mas ia acontecer. Então já tinham passado por 3 milagres antes. O primeiro deles foi a multiplicação, ou seja, a água transformada em vinho no casamento de Caná. Depois teve a cura do servo do oficial. Depois teve, se eu não me engano, a cura no tanque de Betesda. E esse seria o quarto milagre que iria acontecer. Mesmo assim, os discípulos, no caso de Felipe aqui, por exemplo, não tinham fé suficiente para acreditar que Jesus podia fazer. E ele disse, então, de onde nós iremos tirar tanto pão? 200 denários, lembrando que 1 denário era o valor de uma diária de serviço. Então, se houver alguém aí que possa fazer essa conta, 200 denários, hoje, aqui na nossa região, por exemplo, uma diária de serviço braçal, uma diária normal, custa em torno de R$100. Então, se nós formos colocar aqui 200 diárias de serviço, então é 200 vezes 100. Se eu não me engano, me parece que é R$20 mil, né? Alguém me corrija, por favor. Pode abrir seu microfone e falar. Perfeito, irmão. R$20 mil. Então, seria R$20 mil de pães. É claro, ali tinha 5 mil homens, diz aqui, mas em outro evangelho diz que era homens fora mulheres e crianças. Tem um certo estudioso que diz o seguinte, que a estimativa era que ali tinha mais ou menos 20 mil pessoas. Então, se eu não sei quantos pães na região dos irmãos se compra com R$1. Então, se nós pegar aqui R$20 mil para comprar de pães, eu não compro pães de padaria, eu nem tenho ideia o que vale um pão hoje. Mas vamos dizer que 2 pães, né, se compra com R$1. Então, daria 40 mil pães, né, para sustentar ali aquela multidão. Vamos dizer que talvez não tinha ali 20 mil pessoas naquele dia, né, porque diz que 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas era uma grande multidão, o Espírito de Profecia chega a chamar de oceano de cabeças. Então, era, na verdade, uma multidão bem expressiva. Queridos irmãos, então, realmente, para quem a fé é pouca, dá para perguntar 200 diárias de serviço
não é suficiente para alimentar essa multidão de pessoas. Ao que lhe disse um dos seus discípulos. Diz aqui o nome dele era André. André, irmão de Simão Pedro. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para quê? Mas que é isto para tantos? Observe que o sentimento de dúvida continua aqui já em André. Eu fico pensando, irmãos, por que Filipe e André? Porque Jesus dirige a pergunta justamente para Filipe. E por que André agora aparece aqui? Em outro evangelho, Jesus pergunta para André justamente o que nós temos aí. O que tem aí? Então André aparece e diz, olha, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Observe que ele coloca os peixes no diminutivo. Ou seja, dá para entender que era peixes pequeno. Então, vamos imaginar que ele possa ter pensado assim, isso aqui é suficiente para que nós comemos, talvez nem dá para nós, né? Os 12 mais Jesus. Então, como vamos tirar alimento de 5 pães de cevada? Lembrando que cevada naquela época, irmãos, não era o principal alimento das pessoas, era alimento de pobre e animais. Então, mas diz que o Desejo das Nações diz que era o alimento dos pescadores daqueles dias, porque pescadores, na verdade, era uma classe de pessoas pobres, né? Então, era 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí ele diz o seguinte, mas o que é isso? Para que uma grande multidão dessa possa comer. Isso não é nada. Mais uma vez, podemos aqui tirar uma lição de fé, ou de incredulidade, né? De falta de fé. Porque se entendermos quem estava diante deles, que era o Criador de todas as coisas, Jesus não precisava de ter em mãos alguma coisa para que pudesse criar. Ele podia fazer do nada ali alimento para aquelas pessoas. Mas, para que eles pudessem acreditar que Jesus multiplica, faz do pouco muito, então ele pede para que eles possam trazer alguma coisa. E, só corrigindo aqui o meu tempo, está bem avançado. Então eles trazem ali 5 pães e 2 peixinhos, e o versículo a seguir diz o seguinte, o versículo 10. Jesus disse para eles, diz assim, disse Jesus, fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Dizem em outro evangelho que eles sentaram-se em grupo de 50 e em grupo de 100. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados. E, de igual modo, os peixes, quanto eles queriam. Nós aqui tomamos uma outra lição, uma lição de ordem. Podemos notar que as coisas de Jesus, tudo é colocada em ordem. As coisas de Deus não é desordenada. Jesus disse a ele, olha, faze-os assentar. E em grupos de 50 e grupos de 100.
para ficar melhor a distribuição. É outra coisa que eu posso notar, queridos irmãos, nas nossas conferências, por exemplo, onde tem um número maior de pessoas, que existe uma organização. Na hora das refeições, por exemplo, as pessoas já sabem, já se organizam em filas, aquilo para facilitar, para que todos possam, então, tomar parte no alimento. Isso é uma maneira de se organizar também. Lá naqueles dias, como a multidão era muito grande, então foi necessário sentar-se para que todos pudessem receber ali o alimento. E é necessário que nas nossas igrejas também haja organizações para que as coisas de Deus venham ser feitas com decência e com ordem. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então, queridos irmãos, eu fico imaginando assim, os discípulos distribuindo o alimento entre 5.000 pessoas. Homens, né? Com certeza tinha mais. Mas os 12 distribuindo aquele pão entre os homens, pão e peixes entre as pessoas que estavam assentadas. E eu fico pensando, por que os discípulos, no caso? Jesus abençoou o pão e deu a eles, e eles então distribuíram. Observe que Jesus, em outras palavras, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Hoje, o pão da vida precisa ser repartido entre as multidões famintas espalhadas por este mundo. Por que não dizer um oceano de pessoas? E quem está responsável, queridos amados irmãos, para levar este pão às pessoas que estão famintas, que estão precisando de alimentação? É justamente aqueles que foram chamados para esta obra. Precisamos levar o pão da vida para as multidões que estão perecendo de fome ao redor do mundo. Então, temos essa responsabilidade e essa incumbência. Cada pessoa que é chamada já nasce no reino de Deus com essa responsabilidade, já nasce como um discípulo de Jesus. Estamos concluindo. Recolheram 12 cestos de pães. 2 lições aqui para nós tirarmos. Uma, que primeiro eles deram para as pessoas que estavam com fome, no caso do pão que perece. Depois eles comeram. Eu vejo isso também, queridos irmãos, nas nossas conferências. Vejo os próprios pastores, às vezes, né, as pessoas que estão nas responsabilidades, eles servem as pessoas e, por último, eles comem. Isso é uma coisa que, às vezes, impressiona a humildade, né, do nosso povo. É uma bênção muito grande. Então, eles servem para que depois venham ser saciados. Foi isso que aconteceu. Então, o que sobraram, eles, então, puderam comer depois ali, que tinham já servido a todos. Querido, nosso tempo não permite muita coisa. Nós vamos ficando por aqui e que a paz, que essa bênção venha a ser multiplicada também na vida de cada um de nós, que aqui estamos nesta manhã e na Igreja de Deus aqui nesta terra. Amém.